Continuando um pouco o que nós estávamos conversando sobre farmácias e drogarias, hoje eu vou falar para vocês sobre a classificação dos medicamentos. Então, no nosso país, nós temos três classificações em relação aos medicamentos industrializados, que é o medicamento referência, o medicamento genérico e o medicamento similar. Quem é o medicamento referência? Normalmente, o medicamento referência foi aquele que teve as pesquisas iniciais sobre o medicamento. Então, foi pesquisado, teve uma síntese, teve a descoberta dessa nova fórmula, foi testado em animais, foi testado em humanos, e aí foi visto que era seguro, era eficaz e teve o registro. Por ser um novo medicamento, normalmente existe uma patente. O que é a patente? A patente assegura que nos próximos 10 anos só essa empresa vai poder fabricar esse medicamento. E o porquê que a patente é importante? Porque a pesquisa de um novo medicamento é extremamente caro. A gente vai ver isso na aula de pesquisa clínica. E se não tiver patente, as indústrias não vão investir em novos medicamentos, porque daí eles vão gastar um dinheiro enorme na pesquisa, quando lançam no mercado outros copiam e eles não têm o retorno. Então, o medicamento referência normalmente é aquele primeiro medicamento, também chamado de produto inovador, ok? Então, ele é registrado na Anvisa, né, e comercializado em todo o país. A eficácia, a segurança, a qualidade dele é comprovada cientificamente. E o que eu falei é que normalmente o que obteve a patente. Por que normalmente o que obteve a patente? Porque, por exemplo, a gente tem um medicamento, referência no mundo, e ele não quer entrar no Brasil. Eu falo, olha, não tenho interesse de fazer minha venda no Brasil. Então a gente vai ficar sem medicamento referência? Não. O Brasil vai produzir medicamentos genéricos e similares desse produto referência e a Anvisa vai escolher, diante de alguns padrões de eficácia, de segurança, de venda, de qualidade, quem vai ser o medicamento referência dentro do país. Esse não vai ser o medicamento inovador, não foi aquele que obteve a patente, porque esse não quis entrar no país. Então, a Anvisa tem que escolher outro medicamento. O segundo tipo é o medicamento genérico. O medicamento genérico, né? Esqueci de falar lá atrás que o medicamento referência ele é comercializado pelo nome comercial, não pelo nome do princípio ativo do produto. Então, vou dar sempre exemplos da Novalgina, que eu acho que fica bem mais fácil para a gente entender. A Novalgina é o medicamento referência da dipirona no nosso país. Então, a gente vai ver ela sendo comercializada como Novalgina e embaixo da caixinha escrito dipirona. Já o medicamento genérico é aquele comercializado pelo nome do princípio ativo. Então, ele vai ser comercializado com o nome de dipirona, ok? Deve estar escrito na embalagem, medicamento genérico, dentro de uma tarja amarela. O medicamento genérico, para ele ser considerado genérico, ele tem que ter passado por alguns testes de qualidade para mostrar que ele tem o mesmo efeito, a mesma toxicidade, a mesma disponibilidade do medicamento referência. Quais são esses testes? Existem dois testes normalmente utilizados, que é a biodisponibilidade e a bioequivalência. A biodisponibilidade vai indicar o quê? Então, por exemplo, eu tomei um comprimido de Novalgina. Ela vai passar pelo meu estômago, vai sofrer degradação, vai para o intestino e vai ser absorvida. Eu vou tomar um genérico de dipirona. Vai fazer a mesma circuito aí dentro do trato gastrointestinal. O que a gente tem que saber com a biodisponibilidade? Será que a velocidade
que o referência é absorvido, a quantidade que ele é absorvido vai ser a mesma quantidade do genérico? Tem que ser. Então, o medicamento genérico tem que apresentar esses testes mostrando que tanto a velocidade, o quanto ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, é igual ao medicamento referência, tá? Isso é feito pela dosagem, né, de ou sangue ou na excreção da urina desse medicamento pelo tempo. Então, eu acabei de ingerir, vai começar de 5 em 5 minutos coletar sangue e vai fazer uma curva de concentração disso no meu sangue para saber o quanto foi absorvido, qual foi a velocidade e as curvas são comparadas. Aqui é importante falar para vocês que nem todos os medicamentos genéricos fazem teste de biodisponibilidade. Por quê? O que eu estou falando para vocês? Extensão de absorção, certo? Portanto, medicamentos que não são absorvidos pelo trato gastrointestinal não têm esse teste. Exemplo, injetáveis, exemplo, antiparasitário, que não é absorvido, um colírio, alguma coisa para o ouvido, então produtos de pele, não é feito esse teste. Outra coisa que não é feito o teste, que eu não me conformo, mas não é feito, é na dipirona, no paracetamol, no Advil e no ibuprofeno, porque dizem que esses medicamentos não têm tanta toxicidade, que é mentira, principalmente em relação ao ibuprofeno e ao paracetamol. E então não precisa saber se o genérico tem a mesma biodisponibilidade do referência. Isso está na legislação. Então, quando vocês estão tomando um genérico de qualquer um dos quatro, vocês têm que ter em mente que ele não comprovou que a biodisponibilidade dele é igual à referência. Outro teste é o teste de bioequivalência, que vai consistir na demonstração da equivalência farmacêutica entre os produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio ativo e que tenham comparável biodisponibilidade quando estudo sobre o mesmo desenho experimental. Então, a denominação, como eu falei para vocês, identifica o princípio ativo do medicamento, é isso que a gente vai ver no rótulo. E o terceiro tipo de medicamento é o similar. Então, a gente viu referência, o genérico e o similar. O similar é aquele comercializado com o nome fantasia, ou seja, não é o nome do princípio ativo, e sim um nome comercial, e muitos deles copiam o nome do referência. Então, o referência é Novalgina e eu vou vender Nevralgina, por exemplo, né? Ele deve ter o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, ou seja, ser comprimido, se é 500 miligramas, ser 500 miligramas, mas ele pode diferenciar do referência na forma, tamanho, embalagem, rotulagem, forma. O meu referência era redondinho, eu vou querer fazer um comprimido triângulozinho. O similar pode, o genérico não, tá? A gente vai estudar aí mais para frente nas disciplinas toda essa parte de legislação e de característica desses medicamentos. Agora, existe uma legislação que o medicamento similar também deve apresentar biodisponibilidade e bioequivalência em relação ao medicamento referência. Eu digo agora porque até 6 anos atrás eles não precisavam apresentar essa relação com o medicamento referência que o genérico precisava. Isso vem melhorar a qualidade do medicamento, porque o similar acaba passando por testes também de qualidade. Aí eu estou dando um exemplo de um antibiótico, né? Que é a cefalexina, que é o princípio ativo, portanto, o nome genérico dela, né? Os genéricos vão ter o nome de cefalexina.
o Keflex, que é o referência, e um genérico, Ceprexin, que é genérico, desculpa, que é o similar. Aqui é importante falar também que existe uma diferença de custo, né, entre esses medicamentos. Porque quando é feito propaganda de medicamento referência, você tem que usar. Então vamos lá. Ah, Novalgina é boa para isso, isso, isso. Aí a Medley vai fazer propaganda da dipirona. Ele vai fazer propaganda da dipirona Medley? Não. Ele vai fazer propaganda de todos os medicamentos genéricos da Medley. Então isso sai muito mais barato do que você ter que fazer propaganda de um único medicamento. Já o similar tem que fazer propaganda de um medicamento único. Então aqui, ó, a comparação entre um similar e um referência. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que a gente tem igual entre os dois? O princípio ativo é o mesmo, a forma farmacêutica, comprimido e comprimido, é o mesmo, e a via de administração, se é via oral igual. A rotulagem pode ser diferente, a embalagem pode ser diferente, o prazo de validade pode ser diferente, a forma farmacêutica pode ser diferente, como eu falei para vocês. Agora aqui vem um slide extremamente importante que vocês têm que guardar para o resto da vida de vocês, que é a intercambiabilidade entre esses medicamentos. Então a gente vai ter aqui no slide o medicamento referência, que é aquele que teve a patente ou foi escolhido pela Anvisa. O medicamento genérico, que aqui, ó, o princípio ativo é o nome que vem na caixinha. E o medicamento similar, que aqui está sendo falado de medicamento equivalente, que o nome comercial é que vem na caixinha. Bom, o que acontece aqui? Quando a gente tem uma receita de uma prescrição, né, de um médico, ele pode prescrever, se ele for de unidades privadas, um medicamento referência, então ele vai escrever lá Keflex, ou um medicamento genérico, daí ele vai escrever o princípio ativo, ou o equivalente farmacêutico, aí ele vai escrever o nome comercial. Se esse prescritor ele está no SUS, a legislação do SUS só permite ele prescrever com o nome do princípio ativo, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Vai chegar lá na drogaria uma prescrição para vocês com o nome do medicamento referência. Aí, a pessoa vai perguntar para vocês assim, qual é o custo? Ah, esse aqui custa R$50. Você não tem genérico mais barato? Ah, eu tenho. O genérico pode custar 30, 25 ou 10. O que é isso? Depende da marca, da indústria farmacêutica que produziu. E você tem similar? Tem. Também custa 30, 20, 10. Depende da indústria farmacêutica. Ah, então eu quero comprar um genérico. Você aconselha para mim qual tem mais qualidade? Essa pergunta é a pergunta mais difícil que a gente tem que responder. Por quê, gente? Porque falar em qualidade é você saber e confiar na empresa farmacêutica que está produzindo esse medicamento. Teoricamente, quando eles mandam esse medicamento para o registro da Anvisa, eles têm que apresentar os testes, quando precisa apresentar os testes, para a Anvisa, mostrando que ele é igual ao medicamento referência, em termos de efetividade e segurança. O que acontece muito, gente?
Ah, eu vou começar a fazer o meu medicamento agora, o genérico ou similar. Então, eu tenho que fazer os meus testes. O que eu vou fazer? Eu vou comprar o melhor princípio ativo, eu vou comprar da Alemanha. Vou fazer com todo cuidado esse medicamento, os testes vão sair muito bom. Fui, mandei para a Anvisa registrou. Depois de 1, 2 meses, aí, opa, o princípio ativo da Alemanha é muito caro. Quanto que tá o da Índia? Ah, é 10 vezes menor. Então, vamos substituir o que estava da Alemanha pelo da Índia. Preciso avisar a Anvisa? Preciso, mas aí nem todos os testes precisam ser realizados novamente. Então, o que a gente fala é confiar na empresa farmacêutica. Ah, eu quero um genérico, mas o genérico que seja da marca, sei lá, Medley. Eu não tomo o genérico da marca XYZ. A mesma coisa para o similar. Bom, então a primeira pergunta foi: mas você tem certeza que eles têm a mesma qualidade? Teoricamente tem, mas é muito difícil falar que sim, hoje ainda. Tá bom. Entre o genérico e o similar, qual que é o melhor? Não existe diferença. Os dois hoje passam por testes. Eu posso comprar com a prescrição do referência um medicamento genérico? Sim, o que a gente chama que eles são medicamentos intercambiáveis. O que significa isso? O genérico não passou por testes e provoca igual referência, portanto, eles são iguais. Quando vem uma prescrição de medicamento referência, eu posso fazer a troca, ou seja, intercambiar com medicamento genérico, vender o genérico. E quando vem uma prescrição de genérico, a mesma coisa com referência. Ah, mas eu vim do SUS, o médico prescreveu medicamento genérico. O que o farmacêutico pode vender? Genérico de qualquer marca e medicamento referência. O medicamento genérico, ele passou por testes comparativos com o medicamento similar? Não. Então, eles não podem ser trocados. Quando vem o genérico, você não tem a possibilidade de fazer a venda de um medicamento similar. Ou seja, o similar não é intercambiável com o genérico. E se veio o medicamento referência? Eu posso vender, já sei que eu posso vender genérico, mas eu posso vender similar? Pode. Hoje, existe uma lista na Anvisa mostrando todos os medicamentos similares que já apresentaram os testes e são intercambiáveis com medicamento referência. Ah, mas o meu médico não é do SUS e ele prescreveu o Anador, mas eu queria comprar dipirona da Medley. Não pode. O que o Anador pode fazer com essa prescrição é vender Anador. Não posso trocar por outro nome comercial do similar e vender o referência, que está aqui, ó. O similar não pode ser intercambiável com outro similar. O que a gente fala? O ideal é que a prescrição venha com o nome do medicamento referência. Por quê? Te dá a possibilidade de comprar tanto genérico quanto similar. E abre a possibilidade do paciente fazer essa escolha por qualidade ou por preço. No SUS, só te dá essa opção. E aí fica complicado, porque às vezes você gostaria de comprar um similar que é mais barato. Ao meu ver, a Anvisa deveria mudar essa legislação e fazer com que o SUS prescrevesse por medicamento referência por causa dessa intercambiabilidade. Então, aqui de novo mostrando para vocês, medicamento referência, intercambiável com genérico, genérico com referência, similar com genérico nunca,
Similar com referência, desde que o medicamento similar já tenha comprovado equivalência farmacêutica com referência e conste na lista de similares equivalentes da Anvisa. E ainda lembrando aqui que o similar não pode ser trocado por outro similar. As tarjas. As tarjas, elas vêm mostrando para a gente o grau de risco que esse medicamento oferece. Então, no nosso país, a gente tem medicamentos sem tarja, com tarja vermelha sem retenção de receita, com tarja vermelha com retenção de receita, com tarja preta e com tarja amarela. A tarja amarela é a mais fácil, que são os medicamentos genéricos, porque todos os medicamentos genéricos têm que vir com uma tarja amarela escrito G de genérico, tá? Então, isso diferencia os medicamentos genéricos de referência e similar. Os sem tarja são aqueles medicamentos que podem ser vendidos sem prescrição médica, como analgésico, antitérmico, xarope para tosse. O porquê que eles foram classificados assim? A Anvisa classifica esses medicamentos porque eles são considerados pouco tóxicos. Tarja vermelha. Na tarja vermelha vem escrito: venda sob prescrição médica. Exemplos: anticoncepcionais, antifúngicos. Portanto, o farmacêutico só pode vender esse medicamento se apresentada retenção. Esse é um grande problema, porque a gente compra qualquer medicamento com tarja vermelha, sem retenção de receita nas drogarias, sem receita. E pode causar graves efeitos colaterais e possui várias contraindicações. Aí, uma vez que o farmacêutico não segue o que deveria seguir em relação à tarja vermelha, a Anvisa teve que fazer tarja vermelha com retenção de receita. Ou seja, tá bom, você não quer seguir, que tem que ter receita, então eu vou ter que reter a receita para você seguir? Foi isso que eles fizeram. Então, é venda sob prescrição médica e só pode ser vendido com retenção de receita. Quem são eles? Os antibióticos. Por quê? Porque estava causando muita resistência bacteriana. O Brasil sofreu uma forte pressão para regulamentar isso, né? Então, teve que fazer retenção de receita para poder se cumprir uma coisa que já existia. E está sendo avaliado eles colocarem outros grupos, por exemplo, a cloroquina, que era tarja vermelha, sem retenção de receita, e agora, nessa pandemia que nós estamos, do coronavírus, ela teve que ver, rapidamente a Anvisa atuou fazendo com retenção de receita, porque estava acabando, todo mundo foi louco lá comprar o medicamento. E por fim, não menos importante, o tarja preta, que são medicamentos que têm ação sedativa, atuam no sistema nervoso central, portanto, fazem parte dos psicotrópicos. Eles são vendidos com receituário especial, pois podem causar dependência psíquica e química, ok?